ruim, não é? Tem que ser dura. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Obrigada, Indiara. Eu fico muito feliz. Fico feliz de vocês entenderem. Isso é o mais importante, tá? Isso é o mais importante. Mas lembrem-se, o estudo ele não pode se restringir só à sala de aula, tá? Precisa ler jurisprudência. Ai, que bom que você se apaixonou por direito civil, Indiara. Direito civil é muito legal. É o nosso dia a dia, não é? É tudo que acontece conosco. Então, não tem como nós não gostarmos do direito civil. Mas que bom que você gostou. E eu espero que você goste também aqui da parte de sucessões. Combinado? Na nossa última aula, há bastante tempo, eu comecei a falar para vocês sobre o direito das sucessões. Não foi assim? Eu disse para você que o seu direito de ser herdeiro, esse direito é seu e ninguém tira esse direito de você. Não foi isso que eu falei? Ninguém tira o direito de ser herdeiro. Esse direito é seu, porque ele decorre de uma construção histórica dos direitos das pessoas. Não foi isso que eu disse? Mas eu falei também que eu não posso vender, vou colocar todas as aulas no Moodle, tá bom? Tá? Vou colocar tanto as aulas, os vídeos, quanto os slides. Não se preocupe, tá bom? E eu disse para vocês que o meu direito de ser herdeiro é isso mesmo, João. Independe de os meus pais deixarem bens ou não. Nasci com vida, sou herdeira. Mas nós vamos ver que o nascituro, quando ele está lá na barriga, ele também é assegurado um quinhão de herdeiro. Porque se ele nascer com vida, ele vai virar herdeiro. Tá? Então, nós garantimos o quinhão que está na barriga ainda lá da mãe. Tá? Mas aí eu pergunto para vocês, esse direito de ser herdeira é meu, ninguém me tira, eu não posso vender, eu não posso renunciar, eu não posso trocar, eu não posso fazer nada com esse meu direito de ser herdeira. Mas eu sou obrigada a aceitar a herança? Imagine que o meu pai, ele tenha apenas um Fusca velho. Nossa, o Fusca está muito velho, tá? Nem o motor é original, já é um motor do Fiat 147, tá? Fusca tá todo destruído, não vale R$ 1.000. Não vende nem por ferro velho. Eu sou obrigada a receber o bem? Exatamente isso, não é, João? Eu posso aceitar ou não a herança, mas eu não posso renunciar ao meu direito de ser herdeira. Eu falei de aceitação com vocês? Não, né? Ou falei? Eu acho que não, professora. A senhora Não? falou sobre espécies de sucessão, legítima, Ótimo. testamentária, Tá bom. e foi isso. Então vamos lá para a herança, né? Vamos para a aceitação da herança. Então, como o João disse, eu posso renunciar, João, à herança, mas jamais à minha condição de ser herdeira. Nós vamos ver lá na nossa última aula, quando eu for falar de inventário e partilha, que existe um momento lá no processo de inventário que o inventariante vai notificar, vai pedir para citar os herdeiros. E ele vai falar o seguinte: Excelência, olha, quero aqui citar os herdeiros para eles se manifestarem sobre o aceite ou a renúncia da herança.
Aí vem o professor Sérgio aqui na minha casa. Professora, olha só, professora Carol, tem aqui uma citação para você se manifestar num inventário, para você falar se quer ou não a herança. Eu vou pensar se eu quero ou não a herança. Esse período de tempo em que eu penso, tá? Que eu estou lá refletindo, fazendo as contas, será que vale a pena? Quanto que eu vou gastar de guincho? Tem que mandar esse carro para o mecânico. Quanto que eu vou gastar de mecânico? Quanto que vale esse carro? Será que vale a pena? Quanto que eu vou pagar de imposto, sabe? Esse período que eu estou na dúvida se eu quero ou não a herança, nós vamos chamar de delação hereditária. A delação hereditária, então, é esse período do tempo em que eu tenho para me manifestar se eu aceito ou não a herança. Ok? Esse período de tempo em que eu aceito ou não a herança, eu vou chamar, então, de delação hereditária. E o que é aceitação da herança? O que é aceitação da herança? Aceitar é consentir. Aceitar é consentir em receber alguma coisa. Então, aceitar é eu consentir se eu quero receber ou não a herança do meu pai. Se eu falar que eu quero, quer dizer que eu consenti em receber aquele bem. Eu consenti em receber a herança, o bolo, o meu quinhão daquele bolo que nós vamos colocar para assar. Por enquanto ele está sendo mexido, não é? Por enquanto ele está sendo mexido ali, estou misturando os ingredientes. Lá no final eu vou receber a minha parte, a minha fatia do bolo. A aceitação, então, é o ato pelo qual eu dou consentimento ao recebimento da herança. Tá bom? A aceitação, ela vai ser de 3 tipos. Aceitação expressa. Eu respondo, eu vou lá, constituo um advogado, peticiono no inventário e falo, eu quero receber a herança. Aceito a herança que me foi dada. Quero Fusca. Quero a minha parcela no Fusca, porque eu pensei bastante, é uma lembrança do meu pai. Eu vou até mandar, tá, reformar o Fusca todinho, levar no mecânico, tá cheio de foto minha de infância nesse Fusca. Então, esse Fusca, ele tem um valor sentimental muito maior do que o dinheiro. Então, eu quero. Essa é a aceitação expressa. Então, eu vou lá no processo de inventário e partilha e falo que eu quero. Eu quero, sim, o bem. Quero a herança. Quero o meu quinhão. Quero a parte que vai me ser devida nesse Fusca. Eu também vou ter a aceitação tácita. Na aceitação tácita, eu ajo como se eu já fosse dona do bem. Então, eu vou lá onde o bem está na garagem, chamo o guincho, tiro o guincho, levo o carro para o mecânico. Chega lá no mecânico, eu falo o que é para arrumar no carro, quero deixar o carro bonitinho, original. Eu já não estou agindo como dona do carro? Estou. Isso é aceitação tácita. E nós vamos ter também aquilo que nós chamamos de aceitação presumida. Gente, o seu direito de ser herdeiro é seu. Ninguém
pode te comprar, você não pode doar, você não pode fazer nada com esse direito de ser herdeiro. Esse direito é seu. Mas você aceita a herança se você quiser. E se nesse período da delação hereditária eu não falar absolutamente nada, eu não me manifestei no processo, eu não fui lá buscar o carro, eu não fiz nada, eu fiquei sentada na minha cadeira, ó. Estou aqui sentada na minha cadeira, ó, braço cruzado, dando aula de sucessões, não vou fazer nada. Aceitou bem, né, professor? Aceitei. Aceitação presumida. Aqui no direito das sucessões, quando eu calo, quer dizer que eu consenti. Consenti, eu aceitei o bem. Então, aqui na justiça das sucessões, né, do direito civil, na disciplina de sucessões, se eu não falo nada, se eu só cruzo os braços, está lá meu nome como herdeira. Na certidão de óbito, eu não sei se alguém já teve oportunidade de ver uma certidão de óbito, consta lá o nome dos filhos, tá? A pessoa morreu, deixou herdeiros? Deixou. Tá lá e coloca o nome do cônjuge, se tiver cônjuge, coloca o nome dos filhos, tá bom? Tá lá meu nome no inventário, que eu sou herdeira, que eu sou filha do meu pai. Eu preciso fazer alguma coisa? Nenhum, nada. Cruzar os braços aqui, ó. Vou só avisar depois, ó. O número da minha conta é tal, meu Pix, tá? Meu Pix. Aí já sabe meu Pix, né? Passa tudo pro Pix. Passa tudo pro meu Pix depois. Então, se eu não falo nada aqui na justiça, ó, eu tô com justiça do trabalho na cabeça, tá, Indiara? Se eu não falo nada aqui no direito das sucessões, significa que eu aceitei a herança. Por quê? Porque a aceitação presumida, ela decorre lá daquele droit de saisie, decorre do direito que eu tenho de ser herdeira, tá? Decorre do direito que eu tenho de ser herdeira do meu pai. Então, se a regra é eu ser herdeira, se eu não falo nada, nós vamos observar o quê? A regra. E a regra é aceitar a herança. Qual é o prazo, mais ou menos, dessa delação hereditária que eu teria para me manifestar? 30 dias, tá? Então, o prazo que eu teria para pensar se eu quero ou não a herança é de 30 dias. Mas se eu não falo nada nesses 30 dias, pressupõe o quê? Que eu aceitei, tá? Agora, imagina o seguinte. Eu estou nesse meu prazo de delação hereditária. Como assim, mais ou menos? Não entendi. Eu falei mais ou menos? A senhora disse que tem um prazo de mais ou menos 30 dias. É Sim, porque eu 30 ou posso não é? estender esse prazo. O prazo ele é de no mínimo 30 dias, Ah, ok, tá? obrigado. Então, o prazo que o juiz vai dar da citação até eu me manifestar com relação ao aceite ou não da herança, no mínimo 30 dias. Ok? Agora, imagina que nesse tempo aí de 30 dias, eu também faleci. Fiquei muito triste com a perda do meu pai, foi um negócio muito desgastante, muito sofrido. Também não aguentei e faleci. E agora? Meu pai deixou o Fusca. Fica para o E outro agora? filho, se houver, né, professor? Fica para outros filhos? Mas e se eu deixei herdeiros?
Eu deixei meu marido, gente. Meu marido é meu herdeiro. E se eu deixei alguém? E se eu tenho parentes? Se eu tenho filhos? Quem vai se manifestar com relação ao aceite ou à renúncia da herança que eu receberia do meu pai? Os meus herdeiros. Então, muita atenção. Se eu deixei herdeiros, e eu morri antes de falar se eu queria ou não a herança, os meus herdeiros vão se manifestar se eles querem ou não a herança do meu pai. Tá bom? Ok? Eu vou contar depois outra situação em que o bem vai para o outro filho, mas agora vamos pensar nisso. Se eu faleci antes de falar se eu queria ou não a herança do meu pai, quem pode fazer isso por mim? Os meus herdeiros. Imagine que o meu pai não deixou o Fusca, ele deixou foi muito dinheiro. Milhões. Milhões. Só de cabeça de gado numa fazenda no Mato Grosso, ele tinha 2.000 cabeças de gado. Deixou muito dinheiro. Mas aí eu faleci. Quem vai poder se manifestar com relação ao aceite ou à renúncia da herança do meu pai? Os meus descendentes. Tá bom? E se eles não falarem nada? Pressupõe que eles aceitaram. Diga, João. Está aqui, é o 1809, né, professor? Os herdeiros, entendi. Sim. Mas nesse seu exemplo da fazenda aí, não caberia uma filiação socioafetiva, não, para a gente participar? Vocês Só ir viram, no né? Fórum de Corumbá de Goiás aqui que dá Pois certo. é, aqui em Goiás você pode alegar, não é? Você pode alegar que você é filho sócio-afetivo, que o Lembrei da juiz dá. senhora quando vi aqui, ó. Vocês Eu viram lembrei da aquilo? senhora. Lembraram, não é? É muito. Vocês viram o que aconteceu? O que estava rolando aqui em Goiás? Já em Goiás tem tudo, né? Ou melhor, nesse Brasil nosso tem tudo, né? O juiz ele fazia parte de uma máfia, de uma organização que criava filhos socioafetivos de pessoas que tinham morrido. Para quê? Para fraudar a sucessão. Olha só. É um absurdo, não é? É um absurdo. É. Ainda bem que lembraram de mim, né? Falei, ih, olha lá, professora. Foi Tá? pedagógico, né? Foi Foi pedagógico. pedagógico, né? Foi pedagógico. Então, vejam só, o meu pai deixou milhões. Eu fiquei muito triste. Faleci. Os meus herdeiros, então, eles vão se manifestar. Se eles aceitam ou não a herança que eu tenho direito com relação à sucessão do meu pai. Tá bom? Se eles não falam nada, pressupõe o quê? Que eles aceitaram. Eles aceitaram por mim. Tá bom? Eles aceitaram por mim. Mas, gente, eu sou obrigada a aceitar a herança? Não. Não sou obrigada a aceitar a herança. Eu aceito a herança se eu quiser. E se eu não quiser o Fusca? Como que eu faço isso? Eu posso mandar um áudio aqui no grupo da família? Ó, quero avisar aqui no grupo da família que eu não quero a herança. Eu renuncio a essa herança. Esse Fusca só vai dar trabalho. Eu não quero. Renuncio à herança. Pode ser um áudio de WhatsApp. Pode ser uma conversa, um print da conversa do WhatsApp.
Eu posso fazer um documento aqui na minha casa, pá, pá, pá. Declaro eu, Caroline, declaro que renuncio à herança do meu pai, fulano de tal, nessa data. Vou lá no cartório e reconheço firma? Não. A renúncia, ela só vai ser permitida por instrumento público, escritura pública ou termo judicial. Ou seja, eu vou ter de ir lá no cartório, ficar na frente do tabelião e falar para o tabelião: olha, eu vim aqui nesse momento, no dia 27 de outubro de 2021, às 19 horas e 45 minutos, informar que eu quero renunciar à herança do meu pai. Aí, o que vai acontecer? O tabelião vai me perguntar: você tem certeza de que você quer renunciar à herança do seu pai? Tem, eu pensei muito, eu tenho certeza. Você não está sendo coagida? Não, estou sendo coagida, não. Eu vim aqui de livre e espontânea vontade. Então, tá bom. Aí o tabelião, fulano de tal, declaro que no dia 27 de outubro a senhora Caroline veio até aqui e renunciou à herança. Tá? Isso é um instrumento público de renúncia. Ou eu posso chegar para o juiz lá na audiência: excelência, olha, quero renunciar à herança do meu pai. Eu não quero, é um valor muito pequeno, isso aí vai dar muito trabalho, esse Fusca está velho. Então, assim, eu não quero. Renuncio à herança do meu pai. Termo judicial. Agora, imagina o seguinte: a minha irmã estava arrumando lá as coisas do meu pai e achou uma pedra verde, sabe? Assim, um verde bonito, maior que a minha Alexa. Imagina, pedra bonita, assim, sabe? Grande, verde. E ele achou aquele negócio estranho e levou para um geólogo, que achou bonita a pedra, não é? Nossa, pedra bonita, esse verde meio aquoso, assim, não sei nem descrever a cor. E aí, o geólogo, na hora que ele bateu o olho, ele falou assim: opa, isso aqui é uma esmeralda. Alexa, o que é uma esmeralda? Esmeralda significa pedra preciosa valiosa, estima o clarão, raio, relâmpago. Vocês viram, né? E aí, gente, é uma pedra valiosa. Essa pedra do meu pai, que o meu pai tinha guardado lá, da época que ele era garimpeiro. A pedra vale milhões. Eu posso renunciar à renúncia? Eu posso falar assim agora? Não, quando era só o Fusca eu não queria, mas agora que tem uma esmeralda, eu quero. Eu posso renunciar da renúncia? Não, gente. A renúncia é irrenunciável. Já era, Carol, senta na BR e chora. É para eu sentar na BR e chorar. Por quê? Porque eu achei que o meu pai só tinha o Fusca. Pois é. E agora ele tem uma pedra preciosa que vale milhões. Então, cuidado com a renúncia. Se eu renunciei de livre e espontânea vontade, eu não fui coagida, eu não fui enganada. A renúncia, o ato de se renunciar é impossível de ser anulado. Tá?
Então, uma vez que eu renunciei à herança, eu renunciei a tudo. A tudo. Tá bom? Renunciei ao Fusca, renunciei à pedra preciosa. Vai que a minha irmã mexeu lá e ainda achou mais alguns diamantes. Renunciei a tudo. Ok? Nós temos duas modalidades de renúncia. A renúncia abdicativa ou pura, tá? Renúncia abdicativa ou pura, ou a renúncia translativa. Ok? Vamos lá para o nosso quadro. Imagine que eu estou na sala de aula e eu estou aqui escrevendo no nosso quadro. O Zezinho, vejam só. O Zezinho tinha 3 filhos. Tá? Filho A, filho B e o filho C. O Zezinho, ele não deixou dívidas, ele não tinha esposa nem companheira, ele era viúvo. E ele deixou um patrimônio de 90 mil reais. Esse é o patrimônio do Zezinho. Ele não deixou dívidas, ele não deixou nada. Ele deixou 90 mil reais. Ok? Como funciona a sucessão? Na sucessão, nós vamos tratar os filhos de maneira igualitária. Eu não faço distinção entre os filhos. Então, os filhos vão obrigatoriamente receber a mesma coisa. Então, quanto que vai ser o quinhão de cada herdeiro do Zezinho? Zezinho tinha um patrimônio de 90 mil, ele tem 3 filhos. Quanto que nós vamos dar para cada filho? Os filhos não são iguais? São. Eu posso fazer distinção entre filhos? Não. Então, A vai receber a mesma coisa que B, que vai receber a mesma coisa que C. Quanto cada um vai receber? 30 mil. Tá? 30 mil. É assim que funciona a herança. Eu vou pegar os valores líquidos lá no final da partilha e vou dividir igualmente entre os filhos. 30 mil menos a parte do advogado, né? Tá certo ou tá errado, professor? De graça ninguém trabalha. Tá certo. Ninguém Aqui o trabalha de advogado graça. vai ganhar 9 mil, tá? Aqui o advogado vai ganhar 9 mil. Ok? 10% de cada, não é isso? 10%. É. Estou aprendendo, estou aprendendo. Tá? 30 mil, então, cada um vai receber. 30 mil. Beleza? Só que o A é muito rico. Mas muito rico mesmo. Jeff Bezos. 30 mil reais. Gente, 30 mil reais eu ganho fazendo uma dancinha no TikTok. Tá? 30 mil reais eu ganho para beber água nesse copo aqui fazendo propaganda. Eu sou a Kelly Jenner, não é? Qualquer coisa que eu faço nas redes sociais, eu ganho 30 mil. 30 mil não é nada para mim. Não é nada para o filho A. Então, o filho A, ele resolve renunciar à herança. Ele fala o seguinte, olha, 30 mil, isso aqui, eu coçando, eu ganho 30 mil.
Não quero. Renuncio à herança. O que vai acontecer com esses 30 mil, que seria a cota parte do filho A? Esses 30 mil vão ser divididos igualmente entre os demais herdeiros. Então, B vai receber 30 mil da sua cota parte, mais 15 mil que caberia a A. C vai receber 15 mil, que é a parte de A, mais 30 mil, que lhe é a parte devida. Isso é renúncia abdicativa ou pura. Aqui, na renúncia abdicativa ou pura, os herdeiros vão pagar um imposto chamado imposto de transmissão, causa, mortes e doação, que aqui no Distrito Federal e também no Goiás é de 4%. Tá bom? Então, o A, ele falou assim, eu não quero esse bem. Eu não quero a minha cota parte. Pode ficar para vocês. 30 mil, ó, coçando aqui, ganhei 30 mil. Fica para vocês. Então, aquele valor da cota parte, que seria do filho A, nós vamos distribuir igualmente entre os outros filhos. Tá bom? Isso é renúncia abdicativa ou pura. Agora, imagine o seguinte. O irmão A é muito rico. Só que o irmão B, coitado, acabou de ter mais um filho. É o terceiro dele. Ele está precisando de grana. Que a gente sabe, né? Eu não, né? Porque eu não tenho filho, eu tenho sobrinho. Vocês que têm filho, vocês sabem, não é? Filho é caro, não é? E o irmão C está precisando de grana. O que A fala para C, então? Meu irmão, olha, eu sei que você está precisando de grana, você acabou de ter o seu terceiro filho, você não pensou no meio ambiente, não é? Não pensou no meio ambiente. Mas olha, eu vou renunciar em favor de você. Eu quero que a minha cota parte da herança fique para você. Então, o A vai fazer uma renúncia translativa. Ele vai pegar os 30 mil que ele tem direito e vai dar para o irmão C. Ele vai destinar a cota parte dele para C. Ok? Isso é renúncia translativa ou abdicativa. E aqui nós vamos ter um porém. Além do imposto em cima dos 90 mil, imposto de transmissão, causa, mortes e doação, em cima dos 90 mil, C vai ter de pagar o imposto de transmissão de bens imóveis em cima dos 30 mil que ele receber. Ok? Diga, João. Professora, isso é tão esdrúxulo que se alguém tiver essa intenção, ele recebe e vai lá e entrega para o irmão, por que vai pagar ITBI para o governo de graça? Exato, exato. Mas é o que o imposto, é o que o nosso imposto diz. É o que o Código Tributário do DF determina. É o que a jurisprudência entende. Se eu
renuncio em favor de alguém, pode ser qualquer pessoa, pessoa jurídica, pessoa física, pode ser parente, pode não ser parente. O A pode falar o seguinte: olha, eu não quero a minha parte. A minha parte eu vou doar para a igreja. Eu tenho certeza que a igreja vai fazer um bom proveito. O Edir Macedo está pouco rico. Preciso contribuir com o Edir Macedo. Então, eu vou dar esses 30 mil, a minha cota parte, para a igreja. A igreja vai ter de pagar o ITBI em cima desse valor, desses 30 mil. E o ITBI, ele varia entre 3% e 6%. Tá? Então, na renúncia translativa, muita atenção. Eu renuncio em favor de alguém, pessoa física ou jurídica. E esse valor da minha cota parte que eu renunciei incide o imposto de transmissão de bens imóveis. Por que bens imóveis? Porque nós vamos tratar a herança como um bem imóvel, tá? Nós tratamos a herança como um bem imóvel, tá? Alguma dúvida com relação às duas formas de renúncia? Alguma dúvida? Só uma coisa, professor. Então, no mínimo, na melhor das hipóteses, se for observar a letra fria da lei, 7% vai embora, 4% no primeiro imposto, mais 3% no segundo, não é isso? Daquele valorzinho, não é? Porque Isso, vai ser só em cima da minha cota, do da, meu da 500. cota parte. Isso, é bem isso aí mesmo. Perfeito. O advogado deve informar ao seu cliente, receba a sua parte e doe para quem você quiser, ou não é profissional fazer isso? Não, claro que é. Claro que é profissional. É, sua função é essa. Sua função é fazer o seu cliente pagar o mínimo possível. Nem que para isso ele tenha que pegar o dinheiro depois e passar. Faz um Pix, Perfeito. tá? Faz um Pix. Mas aí tem vários problemas também, né? Que a gente não está lembrando do leão. A gente está esquecendo daquele bonitinho do leão. Eu tenho que declarar herança no imposto de renda, tá? Então, quando você faz a renúncia translativa, você não precisa declarar no imposto de renda e você nem vai pagar depois o imposto de doação, tá? Então, às vezes você quer ajudar o seu cliente a pagar menos e ele acaba pagando mais lá na frente, tá bom? Professora, e um herdeiro pode sim, Márcio. O herdeiro pode comprar o quinhão do outro. Pode comprar, sem problema algum. Isso acontece demais. Às vezes é só um bem para ser partilhado, uma casa. Todo mundo vai ficar com o quinhão daquela casa. Você pode ir lá e comprar o quinhão dos seus irmãos, pá, e ficar com a casa só para você. Pode, problema algum. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as consequências jurídicas da renúncia? O A tem 2 filhos, o neto 1 e o neto 2. O B tem um filho só. O C, esse aqui não pensou no meio ambiente em nenhum momento, tá? Não lembrou de encapar, não fez vasectomia. Esse teve 3 filhos, neto 4, neto 5 e agora que nasceu o neto 6. Por que na Pura não tem imposto de renda?
Porque na pura, eu não aceitei o bem. Na pura, o bem, em momento algum, vou figurar lá no momento do quinhão. Tá? Faz todo sentido. Não virou seu patrimônio, né? Não virou meu patrimônio. Na renúncia em favor, é meio que uma doação. Eu recebo o bem e transfiro esse bem para outra pessoa. Também não incide imposto de renda na abdicativa, na translativa. Porque eu não cheguei a ter esse bem meu. Eu não tenho a propriedade desse bem. Porque é como se ele passasse por mim. Ele passou, ele não ficou. Ele passou direto por mim. Agora, se eu não faço a renúncia em favor ou translativa, eu pego o dinheiro cai na minha conta, digamos que seja dinheiro, e eu transfiro esse dinheiro para alguém, e se for muito dinheiro? Agora, e se for um imóvel? Às vezes o dinheiro pode não ter essa confusão, mas e se for um imóvel? Como Professora, que eu vou... perdoe, professor, desculpe. Oi, Até dinheiro dá problema, porque qualquer tá, movimentação acima de 10 mil, o COAF fica sabendo que você tem que justificar. exatamente. E aí? O que você vai fazer? E se for um imóvel? Dinheiro, você justifica, né? Não, honorários. Tudo que eu faço, honorários. Honorários. A outra parte não declarou? Problema da outra parte. Honorários. Tá? Tá lá os processinhos, honorários. Mas e se é uma casa? Você vai ter que transferir a casa para o nome da outra pessoa. Vai ter que pagar imposto. ITBI. O imóvel entrou no seu patrimônio. Você doou, imposto. Você vendeu, imposto. Cadê o lucro? Imposto de renda em cima. Tá bom? Então, cuidado. Às vezes a gente quer ajudar o nosso cliente, mas nós esquecemos que tem um leãozinho ali de olho em tudo que você faz. Tá bom? Então, ó. Perfeito, professor. Parceria Tá? com o contabilista para não se enrolar, né? Exatamente. Aí você tem que ver o que vale mais a pena. Tá? Então, vamos lá. O A é esse que é muito rico. Muito rico. Ele renunciou à herança do Zezinho. Qual é o efeito jurídico da renúncia? O efeito jurídico é como se o A nunca tivesse existido. É como se ele nunca tivesse existido. Renúncia aqui abdicativa. Quando o A renuncia, então, ele desaparece. Eu ia colocar a mão aqui no quadro, né? Mas não vai dar. Mas finge que eu estou colocando a minha mão em cima do A. É como se o A nunca tivesse existido. Quanto que B vai receber? Quanto que C vai receber da herança do Zezinho? 45 mil cada um. Então, quando a pessoa renuncia, é como se ela nunca tivesse existido naquela sucessão. Tá bom? Ok? E se B também renuncia? Quem vai receber a herança do Zezinho? Se A e B
renunciarem? Apenas C. Apenas C, tá? Então, é como se A e B, imagina que eu estou colocando a mão aqui em cima do A e do B. É como se A e B não existissem. Quem vai receber tudo? C. E se C também renunciar? E se C falar o seguinte, olha, eu também não quero essa herança, renuncio. Vale chutar, professora? Aí os netos devem ter direito. Mas os netos, sim, legal, os netos vão receber. Quanto? Quanto cada neto do Zezinho vai receber? Olha só, quando eu tenho a ausência de uma linha completa, quem que está ausente aqui? Os descendentes do primeiro grau, não é? Os descendentes não estão aqui ausentes? Os três não renunciaram? Quem vai receber a herança do Zezinho? A fila subsequente. Quem é a fila subsequente? Os netos. Que são os parentes, os descendentes de segundo grau. Quanto Professora, cada um vai receber? Diga, Sandra. eu não entendi uma coisa. Por exemplo, se o A renuncia, mas e Sim. se o A tem filho, que também é herdeiro do Zezinho, esse filho não vai ficar prejudicado? Quer dizer, o netinho Vai, dele? mas aí é Problema. direito do A renunciar, não é? Ou seja, não está nem um pouco pensando no netinho do homem, né? Não, é direito do A. O A pode renunciar ou não. É direito dele. Entendi. Então, o Tá? netinho não tem nenhum direito a reclamar depois. Não, nenhum, pode nem reclamar. Tá bom, obrigada. Mas espera aí. Hum. Imagine que esse pai estava meio maluco já. E aí os filhos interditaram o pai. Pode tentar anular a renúncia? Pode. Se comprovar que o pai estava beleléu. Tá bom? Aí pode. Beleza? Mas não, ele está lúcido, está completamente ciente da situação. Ele vai lá e renuncia. Não quero, não quero. Tá? Vai pensar nos netinhos, problema dos netinhos. Mas olha só, Sandra. Imagina que A renunciou. B também renunciou. E o C falou assim: ah, quer saber? Também vou renunciar. E aí o C foi lá e renunciou à herança. Quem vai receber a herança do Zezinho? Os netos. Quanto cada um vai receber? Se são iguais, é só dividir, não é, não, professor? Tratamento igual, né? Se eu excluo a linha de cima aqui, eu excluí a linha de primeiro grau, não foi? A linha de segundo grau vai receber por direito próprio. Então, cada herdeiro aqui, cada netinho, é um herdeiro próprio. Cada um vai receber o seu quinhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 mil para cada um. Tá? Então, se a linha completa renuncia, eu chamo a linha subsequente. E aqui na minha linha subsequente, eu tenho quantos herdeiros? 6. Então, cada um recebe por direito próprio.
Cada um recebe por aquilo que nós vamos chamar de cabeça. Tá? Cada neto vai receber 15 mil. Que agora é o neto 1 que tem o direito, é o neto 2 que tem o direito, é o neto 3 que tem o direito, é o neto 4, é o neto 5, é o neto 6. Diga, João. Professora, procurando pelo em ovo. Isso é tudo às claras. Tem aí o espólio, né? É espólio que é o nome correto? É. Aí os 6 receberam. Depois disso, se aparecer algum outro filho de um desses 3, como é que faz? Agora que eu vou falar isso. E agora? E se, de repente, apareceu um filho do Zezinho? Ajuizou uma ação, reconhecimento de paternidade pós-mortem. Fez DNA. É filho do Zezinho. Quem vai herdar a herança do Zezinho todinha? D. A vai receber alguma coisa? Não. B vai receber alguma coisa? Não. C vai receber alguma coisa? Não. Os netinhos vão receber alguma coisa? Não. Vai tudo para quem? Para D. Tá? Vai tudo para D. Olha só, imagine que já esse filho apareceu depois. Os netos já tinham recebido a cota parte deles. E agora, o que D tem direito? O que ele conseguir provar que ainda existe. Tá? Não, era dinheiro, 15 mil, todo mundo gastou, pegou os 15 mil, viajou para a Europa. Se bem que 15 mil não dá nem para comprar a passagem, não é? Não dá nem para comprar a passagem, mas foi todo mundo para a Europa. E agora? Tenta reabrir o inventário, ok? E tenta descobrir algum bem que ainda existe. Se tiver bens, o D recebe. Se não tiver mais nada, senta na BR e chora. Por que você não foi atrás antes? Ok? Até aqui, tudo bem? Até aqui, tudo bem? Tudo bem, não é? Então, a nossa renúncia, ela vai poder ser de duas formas. Renúncia abdicativa e renúncia translativa. Ok? Renúncia abdicativa e renúncia translativa. As consequências é como se aquela pessoa tivesse morrido. Desculpa. Como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Tá? Então, na renúncia, é como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Renunciou todo mundo daquela classe, então, os herdeiros de primeiro grau, os descendentes de primeiro grau, todos renunciaram. Quem vai receber herança? Os herdeiros de segundo grau, os descendentes de segundo grau. E aí, sucessivamente, tá? Algumas regras. Como eu disse para vocês, eu não posso renunciar nem aceitar parte da herança. Ou eu aceito tudo, ou eu renuncio tudo. Eu não posso renunciar ao Fusca e querer a esmeralda. Ou eu recebo o Fusca e a esmeralda, ou eu renuncio a tudo. Eu também não posso receber a minha herança condicionada ou a termo. O que é condição? Condição é um evento futuro e incerto.
termo é um evento futuro e incerto. Então, eu não posso condicionar a herança a eu só aceito a herança se o meu irmão renunciar. Não, não existe essa possibilidade. Ou eu aceito, ou eu renuncio. Ou eu aceito o meu quinhão integral, ou eu não aceito nada, tá? Pergunta, João, você está com a mãozinha levantada? Esqueci levantada, perdão, Não professor. tem problema, não. Eu tenho algumas exceções. As exceções é quando eu tenho um legado. Então, além de ter a herança, eu tenho um legado. Então, meu pai deixou lá a esmeralda e o Fusca, e a título de legado, ele me deixou um diamante, ó. Desse tamanho. Beleza? Eu posso renunciar à herança? Posso. Eu posso renunciar ao legado? Posso. Eu posso aceitar a herança e renunciar o legado? Posso. Eu posso renunciar à herança, mas aceitar o legado? Posso também. Então, a exceção diz respeito à herança e legado. Eu posso aceitar qualquer um dos dois ou eu posso renunciar qualquer um dos dois. Eu posso aceitar um e renunciar a outro, a herança ou o legado. Eu posso renunciar os dois, eu posso aceitar os dois. Mas eu nunca posso fracionar a minha renúncia. Eu nunca posso falar, olha, renuncio ao Fusca, mas se aparecer um outro bem, não, esse bem eu quero saber antes de renunciar. Não. Por quê? Porque a nossa herança é um bem indivisível. Eu só vou cortar o bolo lá na frente. É só lá na frente, lá na partilha, que eu vou separar, eu vou dividir o que sobrou. Até então, eu não posso fazer nada. Ou eu aceito tudo, a herança que vai me ser devida como um todo, ou eu não aceito nada. Ok, pessoal? Tá? Agora vejam o seguinte. Eu disse para vocês que o meu direito de ser herdeira é um direito meu, tá? E que eu renuncio à herança se eu quiser. Isso também é um direito meu, não é, Sandra? Eu não tenho de pensar nos outros, não. Eu tenho que pensar no que eu quero para mim. Entendi. Mas é que filho é importante. Pois é. Mas olha só, eu tenho que pensar no que eu quero para mim. Eu aceito ou eu renuncio à herança. Eu não tenho de pedir aprovação para ninguém. Mas existem alguns casos em que o herdeiro, apesar de querer a herança, ele vai ser excluído da herança. Excluído da herança. Imagine o seguinte: tem uma moça, adolescente é um bicho tudo meio difícil, não é? Tem uma moça que arrumou um namorado. E os pais não gostavam muito desse namorado, não. Não achava que eles eram, assim, da mesma classe social. Não achava que o cara era legal para a filha. Aí a filha chegou para o namorado e falou o seguinte: olha,
Meus pais têm muito dinheiro e eles não estão aceitando o nosso namoro, tá? Eles não estão aceitando, mas eu sei que eles têm muito dinheiro, têm dinheiro no cofre, tá? Vamos matar meus pais? E aí, meus pais morrem, eu vou receber a herança e nós vamos poder ficar juntos para sempre, ricos. É. Aí vai lá o namorado da moça e mata os pais da moça. Seria justo essa moça receber a herança dos pais? Será? Jamais, não é? Agora veja o seguinte: a minha mãe arrumou um namorado novo, Cauã Raymond. Sabe quem é? É o namorado novo da minha mãe. Eles estão até pensando em casar, já estão morando juntos, já estão falando em constituir uma família. É público, notório. Ele chama minha mãe de minha esposa. Mas, poxa, é o Cauã, não é? A carne é fraca. Está gravada, hein? Pelo amor de Deus. A carne é fraca, gente, com o Cauã. Apaixonei pelo Cauã, não é? Aquilo ali é um paraíso. Comecei a ter um relacionamento ilícito com o Cauã. E agora? Minha mãe, quando soube, não aguentou. Faleceu. Seria justo eu receber a herança da minha mãe? Para essas situações que eu narrei para vocês, nós vamos ter a exclusão dos herdeiros da herança, tá? Eu vou ter a exclusão dos herdeiros da herança. Eu vou ter dois tipos de exclusão dos herdeiros. A exclusão dos herdeiros é uma pena civil, é uma sanção, tá? Não é uma sanção criminal, é uma pena civil, em que os herdeiros vão ser excluídos daquela sentença. Mas, ô Sandra, meu nome é Sandra. Ô Sandra, era o Cauã, Sandra. Ali não tem jeito. Aquele homem é um pedaço de mau caminho. É o Cauã. Meu nome é Sandra. Não é? Olha só, então nós vamos ter o Instituto da Indignidade Sucessória e o Instituto da Deserdação. Os dois são institutos diferentes, mas que prevêem a mesma coisa, a exclusão do herdeiro, ok? Vamos ver quais são as hipóteses em que eu vou ter a indignidade e as hipóteses em que eu vou ter a deserdação. A indignidade, ela está prevista no artigo 1814. E muita atenção, é um rol taxativo, tá bom? 1814 é um rol taxativo. Serão excluídos da sucessão herdeiros ou legatários. Então, aqui na sucessão, na indignidade sucessória, qualquer beneficiário da herança, qualquer herdeiro legítimo, seja necessário ou facultativo, vou falar disso daqui a pouco, qualquer herdeiro ou legatário pode ser excluído da herança. Se houverem sido autores, coautores ou partícipes de
homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Vejam só. Então, a moça que atuou lá como coautora do assassinato dos pais, ela está incluída na hipótese de indignidade? Está. Olha a outra hipótese de indignidade. Aqueles que houverem acusado caluniosamente em juízo. Então, quer dizer, eu fui em juízo, imputei um crime que eu sabia que meu pai, minha mãe, ou seu cônjuge ou companheiro, eu sabia que não tinha cometido. Mas eu fui lá em juízo e caluniosamente eu falei, eu menti, eu imputei ao meu pai, minha mãe ou seus companheiros ou cônjuges um crime que eu sabia que eles não tinham cometido. Indignidade sucessória. Aquele que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de fazer um testamento. Cheguei para minha mãe e falei o seguinte, olha só, se a senhora não deixar em testamento tudo para mim, eu prometo que vou acabar com a vida dos seus outros filhos. Eu estou atentando contra a livre vontade da minha mãe dispor sobre os bens dela? Estou. Essas são as causas da indignidade. Tá bom? A indignidade sucessória, ela depende de uma ação própria, uma ação na justiça civil, na vara de família. Ok? Nós vamos ter de ajuizar uma ação de indignidade sucessória contra aquele herdeiro ou legatário que atentou dolosamente contra a vida do pai, aquele que caluniou em juízo dolosamente o pai, a mãe, os seus companheiros ou cônjuge, aquele que tentou fraudar o direito do pai de fazer seu próprio testamento. Então, a partir da abertura da sucessão, qualquer herdeiro pode ajuizar uma ação pleiteando a indignidade sucessória. E no caso de homicídio ou tentativa de homicídio, o Ministério Público também tem legitimidade para propor essa ação de indignidade sucessória. Ok? Qual é o prazo prescricional? 4 anos a contar da abertura da sucessão. A nossa mocinha lá, tá? A nossa mocinha que está na moda, não é? Tem até um documentário aí, um filme sobre ela, não é? Ela não foi declarada indigna. Ela renunciou à herança, tá? Ela renunciou à herança. Então, essas são as hipóteses de indignidade sucessória. Mas eu também vou ter a possibilidade de deserdar alguém. A minha mãe, antigamente, meu sonho, quando eu era uma adolescente rebelde,
fazer uma tatuagem. Aquela tatuagem que cobre a manga todinha, a manga inteira, tá? E a minha mãe dizia assim: se você... Mas só não foi isso, mais ou menos isso, tá, Sandra? Que aí ela iria responder a um outro processo criminal, tá? Um monte de coisa, e aí ela preferiu renunciar à herança. Viu? Mas se ela se diz inocente, por que ela renunciou, não é? Mas vamos lá. Meu sonho era fazer essa tatuagem. E a minha mãe dizia assim: se você fizer essa tatuagem, eu vou te deserdar. Se você fizer aquilo, eu vou te deserdar. Se você fizer aquilo outro, eu vou te deserdar. Será que fazer uma tatuagem é causa para deserdação? Vejam só. O artigo 1962 é outro artigo que você vai marcar, passar lá o marca-texto. Ele vai trazer o seguinte: olha, além das hipóteses do 1814, então, atentar dolosamente contra a vida dos pais, dos seus irmãos, dos seus avós, caluniar judicialmente de forma dolosa o pai, a mãe, o cônjuge do pai e da mãe ou seus companheiros, usar meios fraudulentos para atrapalhar o testamento dos seus pais. Então, além dessas hipóteses, o filho pode ser deserdado pelo pai se houver ofensa física. Imagina que o filho bateu no pai. Ofensa física é caso de deserdação. Injúria grave quer dizer, eu desonrei, falei mal da honra dos meus pais, do meu pai. Eu tive relações ilícitas com o Cauã. Foi. A carne foi fraca, eu admito. Estou que nem o seu Jorge. A carne é fraca. Não é? A carne é fraca. A carne é fraca, mas nunca rolou. Aqui rolou. Tá? Relações ilícitas com a madrasta ou padrasto. Outra hipótese de deserdação. Imagina que meu pai está velhinho já, doente. Falar, ai, quer saber? Vou colocar esse aí, esse veinho meu. Vou colocar meu veinho. Um desses aí, asilo, tá? Esses asilos aí, mequetrefe que tem. Quero nem saber. Fralda? Para que eu vou comprar fralda? Se vira, caga nas calças. Eu abandono o meu pai. Eu não dou assistência devida para o meu pai. Como caracteriza a ofensa física mais branda? Um empurrão. Agora, se Isso é eu dou um subjetivo, soco, não é, professor? é subjetivo. É bater, né? Eu acho que uma ofensa física, aqui na verdade é ofensa física, qualquer ofensa física. Tá? Empurrar, bater, agredir. Porque a letra da lei não diz isso mais brando ou mais grave, né? Só ofensa física, né? Ofensa física. Me empurrou, ele pode me deserdar. Eu empurrei meu pai, ele pode me deserdar. Tá? Mas vamos lá, calma, tem mais coisa. Então, eu desamparei o meu pai. Ele pode me deserdar? Pode. Olha só o que acontece. Nós vamos ver que, quando eu não tenho filhos, os meus pais são os meus herdeiros. E eu posso deserdar os meus pais. Quais hipóteses que eu posso deserdar os meus pais? Ofensa física.
Imagina que depois de velha, meu pai me agride. Eu posso deserdar o meu pai? Posso. Injúria grave. Minha mãe saiu por aí falando mal de mim. Atentou contra a minha honra. Eu posso deserdar minha mãe? Posso. O meu pai teve a minha mãe teve um relacionamento com o meu marido. Essa doeu, viu? Doeu mais que a do Cauã, tá? Chumbo trocado, né? Chifre trocado não dói, não é assim? Posso deserdar a minha mãe? Posso. A minha mãe me desamparou. Eu estava doente, eu precisei dela. Estava com uma grave enfermidade. Ela não me ajudou na época que eu mais precisei por conta da doença. Eu posso deserdar a minha mãe? Posso. A ação de deserdação, mas o ato também de deserdar, ele é um pouquinho mais complexo do que a ação de indignidade sucessória. Por quê? Porque na deserdação, eu só posso deserdar meus herdeiros necessários. Meus herdeiros necessários são meus descendentes, meus ascendentes e meu cônjuge. Tá? Então, esses são os únicos que eu posso deserdar. Além disso, eu preciso deserdar no testamento. Eu preciso fazer um testamento. Declaro neste testamento que eu deserdo meu pai porque ele me agrediu. Então, eu preciso de um testamento e que conste no testamento a minha vontade de deserdar alguém. Além disso, eu tenho de explicar o motivo. Olha, ainda que esteja previsto lá no inciso 1 do artigo 1963, ofensa grave, quero deserdar o meu pai porque ele me deu uma banda, eu caí, machuquei, ele fez isso propositalmente, ele não gosta de mim, ele queria mesmo que eu me machucasse, eu fui parar no hospital, tive lesão grave. Eu preciso justificar. Eu tenho de apresentar para o juiz o motivo por que eu quero deserdar essa pessoa. O prazo prescricional para que os meus herdeiros, tá? O prazo prescricional para que os meus herdeiros possam ajuizar a ação de deserdação é de 4 anos a partir do meu falecimento, tá bom? Então, 4 anos a partir do meu falecimento, meus herdeiros devem ajuizar a ação de deserdação. Ok? Deserdação, tá? Algumas situações. Na ação de indignidade, quem acusa, prova. Então, aqueles que acusaram o herdeiro de ser indigno, precisam comprovar que ele foi indigno. Então, imagine o seguinte, a Suzane, a nossa mocinha, né? A mocinha da nossa história, ela não renunciou à herança. Aí o Ministério Público ajuizou uma ação de indignidade sucessória. O Ministério Público vai falar o quê?
Olha, existe um processo criminal, então suspende a ação de indignidade sucessória, porque não pode perder o prazo, não é? Enquanto se julga a ação criminal. Transitou em julgado a ação criminal, o Ministério Público vai falar: olha só, quero trazer aqui provas emprestadas lá da ação criminal, em que a nossa querida mocinha foi condenada pelo assassinato dos pais. Ela que orquestrou tudo, ela deixou a porta aberta, ela deixou as coisas, depois ela que abriu o cofre. Então, ela fez isso. Então, quem acusa tem de comprovar que aquele herdeiro foi indigno. Na deserdação, é diferente. Se eu, no meu testamento, peço para deserdar o meu pai com base em agressão física, quem vai ter de provar que não me agrediu? O meu pai. Tá? Então, é o deserdado que vai ter de provar a inocência dele. Não, eu não dei banda, nós estávamos brincando de pique-pega, né? A gente estava brincando de pega-bandeira com as crianças, com o neto. Eu fui correr, tropecei, bati nela sem querer cair, e ela caiu e machucou. Jamais foi a minha intenção, tanto que fui eu que a levei para o hospital. Então, ele que vai ter de provar que ele não causou o evento a ponto de ser deserdado. Ok? E quais são os efeitos jurídicos da deserdação? Vamos voltar lá para o nosso quadro. Esse quadro está feio, não é? Vamos apagar o nosso quadro. O Zezinho tem 3 filhos, tá? O Zezinho tem 3 filhos, filho A, filho B e filho C. Só que olha só, o filho A do Zezinho tentou matar o Zezinho. Tentou matar, não conseguiu. Quando o Zezinho morreu, o filho B ajuizou uma ação de indignidade sucessória, porque o A tentou matar o Zezinho. Ele estava, inclusive, cumprindo pena já. E o filho A foi declarado indigno. Como que vai ficar a herança do Zezinho? Filho A foi declarado indigno. Como vai ficar a herança do Zezinho? Tanto a indignidade quanto a deserdação vão tratar o filho indigno ou deserdado como se ele fosse morto. Então, nós vamos tratar o filho A como se ele estivesse morto. Se ele está morto, quem representa o filho A na sucessão do Zezinho? Os filhos do filho A. Então, como que vai ficar a separação aqui, a divisão da herança do Zezinho? 30 mil que caberia a A, 30 mil que caberia a B, 30 mil que caberia a C. Mas o filho indigno é como se fosse morto. Então, os 30 mil do Zezinho, que iria para o filho A,
vão para quem? Para o neto 1 e para o neto 2. Eles vão representar o pai na herança do Zezinho. Então, eles representam o A. É como se A tivesse morrido. Tá bom? É como se A, então, tivesse morrido. Mas olha, descobriram que o filho C foi partícipe na tentativa de assassinato do Zezinho. Foi declarado indigno. C vai receber alguma coisa? Não. Mas os filhos de C recebem no lugar de C? Recebem. Então, os 30 mil que caberia a C vão para os filhos, os netos. Cada um vai receber 10 mil. Até aqui tudo bem? E se B desamparou o Zezinho? Na hora que o Zezinho mais precisou, que ele estava acamado por conta da tentativa de homicídio, o B falou para ele, bem feito, o problema é seu, se vira. E aí o Zezinho falou, quer saber? Deserdou o B. É como se B tivesse morrido. E agora? Como é que vai ficar a herança do Zezinho? E agora? A primeira linha inteira aí inexistiu, vai ter que dividir igual para os netos. Exatamente. A primeira linha aqui, os meus herdeiros de primeiro grau não estão fora dessa sucessão? Quem vai receber a herança, então? A linha subsequente. Aqui cada um vai receber por direito próprio. Então, cada um vai receber 15 mil. Tá? Ok? Na ausência, então, da linha inteira, quem recebe? A linha subsequente. Quem vai receber aqui são os netos. Ah, professora, mas apareceu um filho, o D. E agora? Como que vai ficar a herança do Zezinho se aparecer o filho D? E agora? Mesmo raciocínio, né? Leva tudo. Ah, é? Olha, ele não desamparou o pai, ele não é indigno, etc. É. Mas e agora? Eu não tenho um irmão, um filho do Zezinho, competindo com o neto pela herança? Então, não entendi, professor. Se apareceu um herdeiro em Se primeiro aparecer um grau, herdeiro. E aí? em primeiro grau, ele é o herdeiro. Os netos não levam nada. Aqui não é renúncia. Aqui é indignidade. Ah, Na perfeito, é outro já. indignidade, veja só, na indignidade, é como se os herdeiros tivessem morrido, Corridos. não renunciado. E agora, como que vai ficar a herança? Apareceu o filho D. Vocês conseguem fazer.
Apareceu o filho D. Eu vou dividir a herança do Zezinho para quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. Quanto cada filho vai receber? 22 mil. Então, o A vai receber 22.500. O B, não é esse valor aqui. O B vai receber 22.500. O C vai receber 22.500. E o D, 22.500. Só que o A pode receber? Não. Para quem que vai o dinheiro do A? Para o neto. Cada um vai receber 11,25. O B pode receber porque ele foi deserdado? Não. Quem vai receber a cota parte que lhe pertence? O neto 3. E o filho C, que foi partícipe na tentativa de assassinato do pai, pode receber herança? Não. Quem vai receber? Os filhos dele no lugar dele. 7.500 cada um. Tá? Então, se aparecer um outro herdeiro, eu ainda tenho a linha completa de filhos, não tenho? A linha não está excluída. Então, eu não passo para os herdeiros subsequentes. Eu não passo para o segundo grau, para os descendentes de segundo grau. Ok? A linha, tem gente lá na linha para receber. Então, muita atenção com relação à indignidade sucessória. É isso mesmo, Eduarda. Volta para o esquema anterior. Tá? É como se os filhos indignos e deserdados tivessem morrido. Quem vai receber no lugar do filho que morreu, que é considerado indigno? O neto. Tá? Ok, pessoal? Entenderam? Não entenderam? Eu vou falar disso novamente. Não precisa achar que é o fim do mundo, não. Eu vou falar disso daqui a pouco. Tá? Para terminar, porque eu também não quero ficar muito diferente da turma da manhã, eu quero falar com vocês sobre a sucessão. A nossa sucessão, ela vai sempre obedecer a uma regra. A nossa sucessão, ela vai obedecer uma ordem. E essa ordem, nós vamos levar em consideração os meus herdeiros legítimos. Os meus herdeiros legítimos, eles vão ser divididos em 2 grandes grupos. O grupo que eu chamo de herdeiros necessários e o grupo que eu vou chamar de herdeiros facultativos ou não obrigatórios. Quem são os meus herdeiros necessários? Os meus herdeiros necessários são aqueles que a lei vai garantir um mínimo do meu patrimônio. Meus herdeiros necessários são aqueles que vão ter uma proteção maior do Estado. O Estado vai falar o seguinte: se existirem herdeiros necessários, o autor da herança é obrigado a separar uma parcela desse bem, dos bens que ele possui, para esses herdeiros necessários. Os meus herdeiros necessários são os descendentes, então, os meus descendentes, os meus ascendentes e o meu cônjuge companheiro. Atenção, o direito de família não faz distinção entre cônjuge e companheiro.
Nós vimos que casamento é uma coisa, união estável é outra, mas o objetivo não é o mesmo? Construir uma família? É. São institutos jurídicos diferentes? São. Mas eles visam a mesma coisa? Sim, a construção de uma família. Então não faz sentido no direito das sucessões eu fazer distinção entre o companheiro e o cônjuge. Eles são iguais aqui na sucessão. A única coisa que vai diferenciar o cônjuge do companheiro é o regime de bens, que eu vou falar de novo. Então, para esses meus herdeiros necessários, então, para os meus descendentes, se eu tiver, para o meu ascendente e para o meu cônjuge companheiro, eu vou ter de separar uma parcela dos meus bens, que eu vou chamar de legítima. Essa parcela dos meus bens, que hoje equivale a 50% do meu patrimônio inteiro, eu obrigatoriamente vou obedecer à sucessão legítima, a sucessão da forma que a lei determina. Então, imagine que eu tenho um patrimônio de 120 mil. 60 mil eu obrigatoriamente tenho de deixar para os meus herdeiros necessários. 60 mil. Esses 60 mil, eles vão obedecer à ordem e à sucessão legítima prevista no Código Civil. Já os meus outros 60 mil, eu posso fazer o que eu quiser com eles. Eu posso doar para uma instituição de caridade, eu posso dar para o meu filho preferido, eu posso dar para os meus irmãos, eu posso deixar para os meus sobrinhos. Então, veja, se eu tenho herdeiros necessários, eu obrigatoriamente vou ter a legítima. E a legítima segue a regra do Código Civil. Além dos meus herdeiros legítimos, eu vou ter, além dos meus herdeiros necessários, eu vou ter aqueles herdeiros que eu chamo de facultativos ou não obrigatórios. São os meus parentes até 4º grau. São os meus irmãos, são os meus sobrinhos, são os meus sobrinhos neto, são os meus tios e são os meus primos, são os irmãos dos meus avós, meus tios, avós. Então, os meus herdeiros facultativos são os meus parentes até 4º grau. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não? Continuo ou paro? Continuo ou paro? Professora, essa matéria, ela não é difícil, mas tem que ter uma atenção enorme, né? Tem de Mas, estudar, tem de ler, não adianta. Tá? isso. Tá? A preocupação é com a sequência da matéria. Se a gente parar por aqui, a senhora está onde a senhora planejou estar ou não? Sim. Então, eu acho que a senhora já respondeu, podíamos descansar. Então tá. Então, na nossa próxima aula, já que ninguém votou, só o João. Então, na nossa próxima aula, eu vou continuar daqui. Eu vou começar, então, a sucessão legítima, a ordem. Quem vai receber primeiro? Como que eu vou dividir os bens?
Quando que o cônjuge ele vai ser meieiro e herdeiro? Então, na próxima aula, eu vou falar da sucessão dos herdeiros necessários. Combinado? Beleza? Galera, antes de encerrar, então,